A sua personalidade completa, só Deus vai completar. Veja, a personalidade completa é depois da morte. A personalidade completa é na ressurreição dos corpos. Aí você vai estar completo. Você tem que empurrar nessa direção para que Deus complete. Também você não pode deixar tudo por conta dele. Já estou fragmentário mesmo, depois Deus completa. Não é assim. É? Se você escolheu essa coisa fragmentária, Deus vai te deixar assim, porque foi isso que você quis. O que é o fragmentário? É o estado inferior. Inferior é infernal. Infernal quer dizer inferior. Então, quando Cristo diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. A sede perfeita que você nunca vai fazer nenhum pecado. Note bem. Na Bíblia tem vários casos de pessoas que cometeram pecados horríveis e que Deus depois os considerou perfeitos, como Davi, ou Abraão, ou Moisés. Né? Você está entendendo? Perfeito quer dizer completo. É uma forma integral. Você está entendendo? A forma na qual até os pecados passados se integrem de maneira transfigurada. O que são os seus pecados? O que é pecado? Pecado é um negócio que você tem vergonha perante Deus. Em geral, quando eu falo pecado, depois que ela tem vergonha perante o vizinho. Ah, eu sou bêbado, tenho que esconder, comi a mulher do próprio, sou viado, tomei pico. Se eles veem, eles vão falar mal de você, ou vão rir da sua cara. Você não quer que eles vejam. Então é isso que você confessa. Deus não vai adiantar nada, meu filho. Só se você estiver efetivamente num nível de consciência muito baixo, por inocência, por desconhecimento. Nesciência, como se chama o estudo de coragem, é uma nesciência. Quer dizer, ele não sabe aquilo. Mas se é por um rebaixamento preventivo do nível de consciência, você está ferrado. Eu tenho experiência disso, tá entendendo? Quer dizer, se eu estou aqui, onde eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a lista dos pecados, um por um, pecadinho por pecadinho. Tem muita coisa que eu não vou lembrar que Deus sabe. Tá? Ele sabe mais do que eu. O que eu tenho que pegar? Tenho que pegar a forma do conjunto. E ver como no instante em que você está apresentando, como aquilo está feio. Você está entendendo? Você chega perante Deus, no intuito de você mostrar, abranger, ter uma ideia, uma consciência integral da sua personalidade, você vê como aquilo está feio e disforme. E daí você apresenta para Deus o quê? Perdoar. O que é perdoar? Perdonar. Deus vai completar, quer dizer completo. Doar. Quer dizer, Deus vai completar o dom. Ele vai botar mais um pedacinho, para completar mais um pouco. Depois outro pedacinho, depois outro pedacinho. Até completar. Quando completar, ele diz, esse aí está perfeito. Então agora, uma hora vem para cá. É esse que é o negócio. Olha, vida após a morte existe, isso é um fato. É uma estupidez negar isso. As provas são tantas, mas tantas que não dá nem para discutir. Acabou, olha, o Dinis de Souza escreveu agora o livro. Outro dia eu mencionei o livro do padre Serafim Rose, que dá a doutrina da Igreja Ortodoxa sobre isso. Um livro brilhante, né? Mencionei vários livros. Agora saiu do Dinis de Souza, né? Vida após a morte, né? E tem mais e mais indícios. É um negócio impressionante. Então, se você pensa que morrendo você vai para o nada, eu digo que você não pode ir para o nada, meu filho, porque aquilo que existiu durante uma fração de segundo não pode retornar ao nada, porque do nada nunca saiu nada. Você entendeu? Quer dizer, uma vez que você entrou na existência, você está nela. Você pode sair desse plano de temporalidade, mas você vai desaparecer da eternidade. O negócio da eternidade é um fato. Não é uma teoria, não é hipótese que está fazendo. Hipótese é o tempo e o espaço, meu filho. Entendeu? Estão dentro da eternidade, são um aspecto da eternidade. E, portanto, não tem realidade em si mesmos. Não quer dizer que seja ilusão. Eles não são ilusórios. Eles são um aspecto da eternidade, uma imagem da eternidade. E como imagem ela existe. E nós estamos dentro dela. Porém, você não pode estar dentro do espaço do tempo se você não está na eternidade. Então, algum destino eterno nós temos, pô. Não tem como escapar disso. Então, nós temos que tentar chegar lá de alguma maneira. Eu não estou prometendo a vocês a salvação das suas almas. Não é disso que eu estou falando. Quem vai prometer a vocês a salvação das suas almas é Deus. E você vai conversar com Ele. E ver o que acontece. E Ele vai te dizer se você está indo melhor, se está indo pior. E, sobretudo, vamos dizer, esses pecados que te humilham perante o mundo,
Às vezes ele demora para te livrar deles. Ele diz, essa é só a cruz, meu filho. Você quer ficar bonitinho? Não, não vai dar, não. Você vai fazer o melhor possível e quando você vai ver o conjunto, fala, ficou ruim. Você tem que ter vergonha perante Deus. Mas não aquela vergonha temível que você tem perante o mundo, que vão rir de você. Deus jamais vai rir de você. Você tem que ter aquele tipo de vergonha que você tem quando você trai uma pessoa que você ama. Quando você fez uma sacanagem com uma pessoa que você ama muito. Então, você tem aquela decepção com você mesmo. A pessoa não vai tripudiar em você, não vai pisar em você. E você tem certeza que ela vai te perdoar. E é por isso mesmo que você chora diante dela. Porque se eu sei que eu fiz uma sacanagem, o outro vai tripudiar em cima de mim, vai rir em cima de mim, eu vou lá confessar meus pecados para ele? É claro que não. Não quero nem saber a opinião dele. Entendeu? Então, mas tudo isso é muito simples. E, vamos dizer, claro que isso aqui é um apostolado leigo. Só que é o seguinte, eu não sou sacerdote, eu não posso lhe dar absolvição, não posso lhe dar comunhão, não posso lhe dar absolvição, não posso casar você. Entendeu? Então nós temos que recorrer aos bons préstimos dos padres. Eles estão lá para isto. Agora, a pregação, o que eles falam, eu estou falando o que eles deviam falar, porque eles não sabem, ou não querem. Não está entendendo? Então nós fazemos a parte do apostolado e eles fazem lá o serviço técnico. Entendeu? Mas, não passe disso. Se tu for ordenar regularmente, então tu pode lhe dar absolvição ainda que tu seja uma filha da puta da paróquia. Esse problema é seu. Eu não posso te absolver, conversa lá com Deus. Então, os padres, isso ainda eles podem fazer. Então você use, isso é a misericórdia de Deus. Agora, frequentemente a gente não sabe nem se a ordenação do padre foi legítima. Veja o perigo que você tem nisso aí. Então, a vida intelectual, ela é o coração da religião. Leia lá no Hugo de São Vítor. O Hugo de São Vítor, sob certos aspectos, em certos momentos, é até maior que São Tomás de Aquino. É o espírito sublime. Então, se você seguir um cara desse, você não vai errar. Então, se você lê o Hugo de São Vítor, ele lê o Sete Anjos, eles estão ensinando a mesma coisa. Com muitos séculos de diferença. E eu também estou ensinando a mesma coisa. Com outro estilo. Estilo brasileiro. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu carrego em mim toda a vulgaridade, toda a banalidade, toda a estupidez brasileira. Todo o deboche brasileiro. Tudo isso está em mim como está em vocês todos. Adianta eu fingir, agora eu vou ficar burguesinho, bonitinho. Não. Eu tenho que pegar a mim mesmo ali onde eu estou. Com toda a minha sacanagem, com toda a minha vulgaridade, com toda a minha sujeira. Vamos trabalhar a partir daí. Está entendendo? Nós vamos, como o diretor Floyd, nós vamos sublimar isso aí. No Brasil, no presente momento, não é possível a elegância. Pelo menos exterior. Pode ter interior, você pode ter. E pode ter uma espécie de elegância escondida. Por exemplo, isso frequentemente eu desoriento as pessoas com isto. Às vezes escrevendo uma coisa assim, no estilo mais caprichado que eu posso, uma obra literária, e no meio coloco lá 2 ou 3 palavras, um negócio brega pra caramba, uma piada, daquelas... Então, é claro que essas piadas, essas palavrões não podem ser interpretadas no sentido do seu uso vulgar. Eu estou fazendo um uso literário, portanto um uso de 2º grau. Quem não percebe isso não sabe ler. Eu não quero alunos que não saibam ler. Está entendendo? Você vê que não percebe a diferença entre o uso direto de um palavrão, de uma piada, uma coisa aí, o uso de 2º grau, o uso literário, o uso distanciado. Então, você é um caso perdido. Você não tem capacidade para a vida intelectual. Então, vai para casa. Ou então, adquira a capacidade. Comece por entender que você não está entendendo o que eu estou falando. E comece por ler novamente, com um pouco mais de respeito. E você vai entender. Quer dizer, o respeito, vamos dizer que a obra da inteligência humana. No Brasil, a pessoa acha que... você vê, no Brasil a pessoa é tão idiota que eles acham que você dizer o que o Hugo de São Vítor disse, o estudo vai te levar ao Cristo, eles acham que isso é gnosticismo.
Porque não entende a vida de estudo como devoção à verdade. Devoção ao Espírito Santo não entende isso. Ele só entende conhecimento no sentido, como é que se diz? Vamos dizer, da inteligência luciferina. Ele só entende nesse sentido. Então, o conhecimento não salva, o que salva é a fé. Eu digo, fé no quê? Uma coisa que você não conhece? Quer dizer que você acha que Jesus Cristo inspirou todos esses caras, Santo Tomás, Duns Scotus, São Boaventura, Hugo São Vito, todos esses, para você não precisar estudar? Você veja, uma das primeiras e mais nobres ordens monásticas foi os beneditinos. O que é a vida beneditina? É a vida de estudo. Você veja, teve uma outra ordem que foi a franciscana, que foi criada, vamos dizer, frases mendicantes, mas que acabou se tornando até mais culta do que a ordem beneditina depois. Por quê? Porque este é o caminho natural. Eu quero levar uma vida simples, etc, etc. Eu digo, meu filho, levar uma vida simples no sentido evangélico precisa muito esforço intelectual. Agora, a gente sempre vê pessoas impressionadas com, vamos dizer, os pecados que escandalizam o público. Eu digo, mas esses pecados que escandalizam o público são secundários. Eles surgem de um pecado central maior, que é secreto, que eles nem vão entender. Se você chegar para as pessoas, eu sei, o meu maior pecado é assim, eu não presto atenção em Deus o suficiente. Quer dizer, eu acredito muito no mundo sensível. Olavo Carvalho, depois de tudo isso que eu estudei, eu me deixo iludir. Eu esqueço a eternidade. E daí começo a fazer um monte de burrada. Então eu sei qual é o pecado. Agora eu vou confessar as burradinhas pequenas e esconder essa primeira. Porque se eu falar dessa primeira, ninguém vai me entender. Afinal, para quem está se confessando? Você está se confessando para Deus ou para a Federação das Indústrias? Ou lá nos clubes? Então eu digo, isso aí que eu digo, a transfiguração dos critérios da existência. Eu estou dizendo para vocês que eu fracasso nesse empreendimento. Porque o fracasso é a natureza humana. Se a gente tivesse sucesso nisto, nós teríamos obtido a salvação pelos meios gnósticos. Eu tenho conhecimento, eu sei, então... Digo, não, você vai fracassar 1000 vezes, é Deus que tem que completar você, desgraçado. Só que você tem que levar a coisa até o último limite. Então, fracassar nisso, 1 vez, 2 vezes, 1000 vezes, é a natureza humana, é carregar a sua cruz. Agora, você tem que fazer a forcinha para carregar a cruz, E o esforço de conhecimento, o conhecimento, se ele é desligado da consciência, que é outro problema contemporâneo também, Porque as caras acham que, não, ciência, etc. Ciência é uma coisa, fé é outra. Eu digo, isso é uma estupidez absolutamente fora do comum. A noção de eternidade para eles é uma noção de fé. Eu digo, quer dizer que no mundo do seu conhecimento não existe eternidade, meu filho. Então tudo que você está falando é besteira. Porque fora da eternidade nada existe. Então, quer dizer, isso aí é uma pseudocultura. Então não é isso que eu estou falando. Um mundo assim onde existe fé e ciência, é o mundo burguês, é o mundo do Kant. É tudo falso. É tudo de papelão. É tudo de isopor, como dizia o Ronald Golias, Esses livros tudo são de isopor. É tudo de isopor. E o cristianismo é uma ciência, meu filho. É uma ciência exata. Todos os conceitos dele são absolutamente irrespondíveis. Sobrando, vamos dizer, uma parte misteriosa, que não é misteriosa pela nossa ignorância, é misteriosa pela sua própria natureza. É o coeficiente de impenetrabilidade que a realidade precisa ter para ela ser real, para ela não ser apenas uma ideia sua. Se a realidade fosse totalmente transparente, você não teria como distinguir entre realidade e pensamento. Está entendendo? Você seria, por exemplo, um Deus gnóstico que enxerga tudo. É o olho que tudo vê. Enxerga, Isso é um palhaçado. Então, quer dizer, quanto mais você reconhece a fraqueza e a necessidade absoluta da confiança em Deus, porque fé não é acreditar numa doutrina, fé é confiar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, Quanto mais você reconhece a absoluta necessidade da fé, mais você tem que se esforçar pelo conhecimento. E mais você tem que fazer o conhecimento o centro da sua vida, o centro da sua consciência. Em vez de separar, como a pessoa quer fazer.